Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu quero fazer um vídeo um pouco diferente daqueles que vocês estão acostumados a acompanhar no meu canal, porque eu quero falar de um recorte, da mitologia, que não é a mitologia grega, nem egípcia, nem aquelas que nós estamos muito acostumados a acompanhar, mas ela bebe um pouco do universo romano. Vocês sabem que a mitologia romana ela é basicamente a mesma da grega, só muda os nomes dos deuses, né? Incorporado também alguns elementos da cultura local de Roma, como dos etruscos, também dos sabinos e tudo mais, né? A história de Roma, você tem a versão da Eneida, de quando na Guerra de Troia, Enéas sai daquela região e vai para a Península Itálica e acaba formando Roma. E a história tão conhecida da Luperca, né, da loba que amamentou Rômulo e Remo, e depois o Rômulo funda Roma, com uma rivalidade com seu irmão Remo, e enfim, toda a cidade, a Urbis Eterna, né, a Civis Eterna, né, Civita Romana. Mas eu não quero entrar em detalhes de Roma especificamente. Eu tenho dois vídeos aqui no meu canal, um falando sobre a Eneida, sobre a obra da Eneida, e o outro falando sobre Roma, né? Sobre um comentário sobre Roma. Eu vou deixar na descrição desse vídeo caso vocês queiram acompanhar. Mas hoje eu quero falar de um recorte da mitologia romana que vem da Ásia Menor, que vem da região do Oriente, que seria o mitraísmo. E aí eu tenho como base esse livro aqui, Os Mistérios de Mitra, né? Da editora Madras, do Franz Cumont. Essa editora Madras é uma editora aqui no Brasil muito especializada em temas esotéricos, vamos dizer assim, né? Mas não só isso, mas ela fala muito também dessas questões mais míticas e tudo mais, né? Bom, o Mitra, ele é um deus que teria sido surgido na Pérsia, naquela região zoroástrica, né? O zoroastrismo, aquele conjunto de crenças que habitava a região da Pérsia ali, né? Muito antes até mesmo do Império de Ciro e de Dario, que a gente vai falar do Ciro e Dario também, né? E seu deus principal seria talvez o Ahura Mazd, que daí vem o mazdeísmo. O Ahura Mazd teria criado o Mitra, né? O deus equivalente do Zeus seria o Ormazd. O Ormazd seria o deus que, quando o Alexandre o Grande chega naquela região, né, levando a cultura helenística, a cultura helênica ocidental, que se mesclou com a religião oriental daquele lugar, o Ormazd seria a equivalência do Zeus, do deus que está imanente até de certa forma ao universo, porque os deuses gregos eles eram diferentes do deus cristão que está fora do universo, eles eram imanentes ao universo. Então ele teria criado o Mitra, né? E isso está dentro dos Vedas hindus também, porque aquela região era a região indo-ariana, né? A região indo-ária, que era a região do Irã e pegava partes da Índia também, né? E você tem então a descrição do Mitra nos Vestas antigos também daquela região, né? E dos Avesta, tem os Vedas e os Avesta. Então ambas têm de certa forma a descrição mitraica, e eu já vou falar do Mitra propriamente dito. Mas vale lembrar que aqui nesse vídeo eu quero falar como o mitraísmo ele foi incorporado ao Ocidente, principalmente através dos legionários romanos, que serviram naquela região da Ásia Menor. E aí você tem desde a época do imperador Trajano, das expedições do Trajano ao Oriente, por exemplo, principalmente na região da Armênia, aquela região da Armênia que era conhecida como Cilícia, né? A Cilícia daquela região, também partes da Capadócia, da Turquia e da Babilônia mesmo, que fica no atual Iraque. Quando os romanos, os legionários principalmente, chegam naquela região, eles incorporam, de certa forma, algumas divindades locais e tem uma espécie de sincretismo. Acabam mesclando com a própria religião romana, claro que ainda bárbara e não cristã.
Mas até citando o cristianismo, o mitraísmo ele surge no século I, né? Por volta dos anos 70 ao ano 80 depois de Cristo. E ele vai ser, de certa forma, por um bom tempo, a religião que competiu com o cristianismo. Dizem que se não fosse até a resistência dos cristãos, até resistindo às arbitrariedades do Império Romano, que colocavam eles para ser comidos por leões no Coliseu e tudo mais, se não fosse a fé dos cristãos, talvez o mitraísmo pudesse ter substituído a religião romana, e a gente acreditaria no mitraísmo hoje. Há uma versão que diz que Jesus poderia ter sido uma analogia do próprio Mitra, mas isso não é verdade. Não se tem como verdade, pelo menos por parte dos cristãos, mas a arqueologia provou que não, né? Tem aquela ideia do solstício, né? Solstício de inverno e tudo mais. O próprio Deus Sol poderia ser a figura de Jesus também, atrelada ao Deus Sol, né? E o Mitra ele vai ser atrelado ao Hélio, né? Ao Hélio e Apolo, que seriam duas divindades solares gregas, né? Hélio, por isso que tem o heliocentrismo, que vem de Hélio, de Sol, e o deus Apolo. Dizem que Hélio e Apolo teriam graus diferentes na hierarquia dos deuses, né? E um seria diferente do outro, com um grau diferente do outro, superior do que o outro, né? Mas fato é que o Mitra ocupa esse lugar do Apolo, de certa forma, para algumas vertentes da religião bárbara romana, né? E tem essa tese que defendem que Jesus poderia ser uma alegoria ao solstício. Muitas das lendas pagânicas daquela região foram incorporadas ao próprio cristianismo, isso vale lembrar, né? E a figura de Jesus, então, e muitos mitos daquela região muito parecido, né? Você tem isso desde do Gilgamesh, o Gilgamesh ali na região da Mesopotâmia. Ele é muito parecida a história do Gilgamesh, por exemplo, com da Arca de Noé, por exemplo, né? E o Mitra, ele teria nascido em 25 de dezembro do calendário romano, né? 25 de dezembro, que é a data que depois foi considerado o nascimento de Cristo. Então, muitas das datas, e até para alguns religiosos, até alguns protestantes, eles não chegaram à conclusão para saber se realmente 25 de dezembro é a data do nascimento de Jesus ou não. Então, se tem muitas das... E eu acho que, se não me engano, a Saturnália daquela região, daquela época também. A Saturnália, em relação ao deus Saturno, vinha naquela época, da época do Natal, né? E o deus Mitra teria nascido, então, em 25 de dezembro, né? Bom, passado tudo isso, muito disso é introduzido através dos magos. E aí vem a palavra mago ou magician, mas os magos que seriam daquela região babilônica, e que através da região babilônica, passando pela própria Armênia também, né, e a Capadócia também, turca, eles teriam introduzido essa religião para os romanos, e os romanos levaram para o ocidente, né? Então, diz a lenda que Mitra nasceu debaixo de uma árvore sagrada, né? Essa menção a ele ter nascido debaixo de uma árvore de fruto sagrado é muito parecido com a ideia do Meher, da religião armênica, né? Da religião primitiva da Armênia. Hoje a Armênia, obviamente, é um país cristão ortodoxo, em sua maioria, né? Mas essa ideia do Meher era uma ideia antiga, da religião mais primitiva da Armênia, né? E o Mitra, então, ele, na mitologia, ele agarra um touro pelos chifres e domina o animal. E aí o Deus Todo-Poderoso lhe fala para levar o animal para uma caverna. Ele leva o animal para uma caverna e então é ordenado que ele faça um sacrifício, né? O Mitra, ele portava um barrete frígio, que é parecido com aquele dos jacobinos da República, né? Aquela região da Frígia, é uma região da Ásia Menor, ali uma região entre o Ocidente e o Oriente, ali, né? A região da Frígia, ele tinha um traje frígio, então o barrete frígio e as calças e tudo mais, né? Então ele pega uma faca e crava no animal.
da coluna vertebral do animal, seu sangue vira trigo, né? Então, do sêmen do animal vai sair justamente os animais úteis aos homens, os animais que os homens usam para o trabalho no campo, para a atividade laboral, sendo os animais úteis e também para a alimentação também, né? Então, vem um cachorro e come o trigo, né? Um cachorro se aproxima e come o trigo. Um escorpião se aproxima e dá um bote, não sei se pode falar a palavra bote, mas ele dá uma picada nos testículos do touro. E chega uma serpente também. E essa é aquela imagem famosa das esculturas do Mitra que você tem nos templos e tudo mais, que é ele enfiando a faca no touro e com os animais que se aproximam daquela cena, né, muito famosa e tal. Bom, o mitraísmo é uma religião que é considerada dos mistérios mitraicos. O que seriam mistérios? Ela seria uma espécie de organização secreta para aqueles que frequentavam. E seriam apenas os homens, as mulheres não frequentavam essa religião, né? Era uma espécie de maçonaria, vamos dizer assim. Claro, a maçonaria ela tem a ver com uma outra coisa, com os templários, com aqueles templários que fundaram inclusive os bancos, os primeiros bancos e tudo mais. Não está relacionada diretamente com a maçonaria, mas ela é uma organização como se fosse maçônica por conta da sua situação meio que secreta, né? Mas ela foi permitida pelos imperadores romanos, né? Ao contrário, por exemplo, do bacanal, o bacanal era visto como algo crítico, né, à própria autoridade dos imperadores romanos. E ela foi um pouco perseguida, o bacanal, né? Mas no caso da religião mitraica, ela foi permitida, pelo menos na Roma pagã. Depois ela vai ser proibida quando Roma se torna oficialmente cristã, através do Constantino, o imperador Constantino. Ela foi permitida em Roma porque eles reverenciavam o imperador. E por isso que se fala que talvez era a religião propícia dos legionários romanos, né? Porque eles eram militares que estavam a favor do imperador, né? Foi na época do Vespasiano que basicamente foi introduzida no Ocidente, mas ela chega até a época de Adriano, e Adriano construiu uma muralha na Inglaterra para lutar contra os caledônios que vinham da região da Escócia, os celtas e tudo mais. E próximo a essa muralha da Inglaterra, que é conhecida como Muralha de Adriano, tinha um templo mitraico. Eles construíam os templos mitraicos em cavernas, né? E eram cavernas naturais, então eram uma espécie de santuários dentro de cavernas, né? Na Espanha, né, na Península Ibérica, o templo mitraico mais famoso é na cidade de Mérida, né? Mérida, que é na região da Extremadura, Badajoz, né? Badajoz ali, aquela região. Em Mérida tem um templo mitraico muito famoso. E o Mitra, então, ele passa a ser associado ao Sol Invictus. Sol Invictus, que seria justamente, como eu disse, talvez uma analogia à própria divindade do deus Apolo, né? E nas reverências ao mitraísmo, ao próprio Mitra, se sacrificavam touros, porque os touros eram vistos como animais ligados à força e à virilidade, né? A virilidade do touro não é à toa que tem a analogia do escorpião picando o testículo do touro, né? Então era ligado muito à questão da fertilidade. Os touros sempre foram vistos com isso. Eles chamam de tautocne. Tautocne, essa prática que o Mitra fez na mitologia, né? Eu não sei dizer se exatamente tem a ver, mas tem a questão da tauromaquia na Península Ibérica. Tanto em Portugal quanto na Espanha existiam as touradas. Existem ainda na Espanha, ainda existem touradas. E o sacrifício do touro era uma prática que os romanos faziam, sacrificar o touro em honra à fertilidade e não só fertilidade humana, mas também para a própria agricultura fértil e tudo mais, né? Talvez a tauromaquia venha dessa época, porque os touros de Lídia, que é aqueles touros de torear, que é conhecido também como touros de Osborne, são touros que tem naquela região da Península Ibérica, e eles eram deuses para os iberos. Os iberos consideravam eles deuses. E talvez essa prática de sacrifício desses touros, muito possivelmente, não estou falando que exatamente é isso, mas possivelmente pode vir através do mitraísmo.
O mitraísmo ele se difundiu pela Itália também e também pela região do Danúbio. A região do Danúbio tinha muitas referências ao mitraísmo. E ele passou a ser introduzido aos poucos no Império Romano. Um grande defensor do mitraísmo, seguidor do mitraísmo, era o imperador Cômodos, que era o filho do Marco Aurélio, né? O imperador filósofo, que não é muito bem visto na historiografia por ser um imperador corrupto e tudo mais. Né? Tem até aquele filme ficcional, não é baseado exatamente no real, do Gladiador, onde tem uma passagem que ele fala para o pai dele, antes dele assassinar o pai dele, né? Que ele fala que mandaria sacrificar vários touros em homenagem à vitória do Império Romano numa batalha contra os germanos e tudo mais, germânicos e tudo mais. Né? Mas é claro, aquele filme não é fiel 100% à realidade, é uma história ficcional em cima do Império Romano. Né? Então é isso, aos poucos ele foi sendo introduzido e muitas das ideias, até do próprio cristianismo, ela vem do mitraísmo também. A ideia da vida eterna, de certa forma, tinha um pouco a ideia ressurreição, né? Da ressurreição que os espíritas têm, de certa forma vinha também, e essa ideia da ressurreição está muito ligada à religião hindu, né? Ao hinduísmo. Então os indo-arianos acreditavam na ressurreição e o Mitra também, o mitraísmo tem essa ideia da ressurreição. A ideia do inferno, né, que vai vir depois com a ideia de inferno para os cristãos, existia as trevas do mal, né, que é para onde a pessoa iria se ela fosse covarde, se ela fosse uma pessoa não muito íntegra, vamos dizer assim, né? E essa ideia de virtude para os romanos ela é muito forte. E a ideia de paraíso também. Então, todas essas ideias, de certa forma, que o cristianismo incorporou, elas também estavam presentes no mundo pagânico, principalmente também, talvez também, no mundo que adotou a religião dos mistérios de Mitra, a religião mitraica, né? Tudo isso surge então na Pérsia Aquemênida, né? A Pérsia Aquemênida que depois vai vir o Império Parta, os Parsis, né? O Império Parta daquela região. A Pérsia hoje é a atual Irã, né? Claro que de muito tempo depois os muçulmanos, né, converteram todas aquelas pessoas daquela região à religião muçulmana, islâmica, né? E infelizmente alguns grupos radicais, como a Jihad, alguns grupos islâmicos estão destruindo todos os templos, todos os vestígios ali naquela região, né? O Estado Islâmico fazia isso também, né? Destruindo as fontes arqueológicas dessas religiões pagãs, né? Do mundo antigo, né? Bom, e aí você tem o Cautes e Cautógenes. Esses Cautes e Cautógenes eram dois sacerdotes que empunhavam tochas e um chicote que estariam juntos quando se deu o ritual do sacrifício do touro por parte do Mitra, né? Na religião mitraica você tem, por exemplo, 7 graus que correspondem 7 níveis de iniciação, que seria a Lua, o Mercúrio, né? Vênus, o próprio Sol, Marte, Júpiter e Saturno. E aí você tem outros elementos também, como o Córax, que era o corvo, o Melis, o soldado, o Leo, que era o leão, né? Era uma oferenda que se fazia aos sacrifícios quando tinha esse leão, né? A figura do leão, ela também está muito imbricada nas próprias legiões romanas e nos estandartes das religiões romanas. Eles levavam geralmente figuras de leão e figuras de touro, né? Era muito comum que tivesse esses símbolos nos estandartes romanos, né? Heliodromos era o emissário solar, né? E a gente sabe que o Tertuliano, o imperador Tertuliano, ele foi aquele que começou a condenar o mitraísmo, né? Porque no lugar ele pensava já em não só preservar a própria religião pagã romana, que é aquela que a gente conhece, com reverência a Júpiter e tudo mais, mas também já se iniciava o processo de cristianização, vamos dizer assim, do Império Romano, que vai se consolidar principalmente depois
com o Constantino, o imperador Constantino, né? Bom, o próprio cristianismo arriano, que era o cristianismo primitivo, até o concílio de Nicéia, quando no concílio de Nicéia se fez a separação entre a ideia de que Jesus era o Filho de Deus, né? A separação entre a ideia do Espírito Santo, né? Pai, Filho, Espírito Santo, né? Que quando se teve essa ideia de que Jesus era o próprio Deus e não só o Filho de Deus, mas que ele era também a ideia do Espírito Santo encarnado num mortal, né? E depois teve o seu ressuscitou e tudo mais. Muitos indícios do mitraísmo ainda eram muito forte e sobreviviam naquele cristianismo primitivo, né? Há quem diga que tinha regiões que até mesmo sacrifícios ainda eram feitos em nome de... Aí já era um sincretismo muito doido, porque era o sincretismo do cristianismo com elementos pagãos. Então se fazia sacrifícios em nome do Deus cristão, como se o Deus cristão sempre tivesse falado em sacrifício, né? É uma heresia isso, né? Mas a gente tem que lembrar que isso é no início, até que no concílio de Nicéia tudo foi organizado, e aí se tem, depois com a Idade Média, a consolidação do Novo Testamento, né? E a ideia do cristianismo, com algumas reformas e tudo mais, que se estende até hoje, né? Mas esses primeiros anos, no século I, século II, ainda isso era comum, e tendo o mitraísmo como um grande rival do cristianismo, que, como eu disse, quase que se não fosse a fé dos cristãos, o mitraísmo se tornasse a religião oficial de Roma, né? Bom, vale lembrar que o mitraísmo era muito introduzido pelos legionários que serviam na região da Germânia, na região do Danúbio, e ela chegou na Península Ibérica, por exemplo, através de legionários que tiveram contato com essa religião, vamos dizer assim, naquela região, e voltavam e depois continuavam proferindo sua fé na Península Ibérica, na Tarraconense, na região da Lusitânia também, na região Tarraconense, que é a região da Espanha, né? Bom, então, o que a gente pode dizer do mitraísmo é que ele está muito ligado à ideia do Sol Invictus, e tem esse argumento por parte de alguns que gostam de relativizar a fé cristã, falando que Jesus poderia ser muito bem a ideia do nascimento do Sol, do solstício de inverno, a ressurreição de Cristo pudesse estar muito atrelada também à ideia do nascimento do Sol, e essa ideia de reencarnação ela vem também por parte do mitraísmo por conta do contato com as religiões hindus, né? E a reencarnação é a base das religiões hinduístas, né? Essa ideia do Sol Invictus, ela caiu como uma luva para aqueles imperadores romanos que se achavam como representantes do próprio Deus na Terra. O Nero, por exemplo, que foi o imperador de Roma, que mandou incendiar Roma, né? Culpando os cristãos e tudo mais, ele tinha muita vontade de se converter às religiões masdeístas. E o mitraísmo foi uma delas, que era muito sedutora na época, vindo por parte principalmente dos representantes daquela região da Armênia. E muitos escravos de Roma vinham da região do Oriente e viviam nas possessões do Império Romano, professando aquelas fés, as fés masdeístas, né? E o Nero, então, acaba incorporando a ideia de que ele é uma espécie de representante de Deus na Terra, né? Isso vai contra toda aquela ideia, entre aspas, de democracia da República, da Res Pública Romana, que veio após o cesarismo. O cesarismo, que vem de César, né? Ele acabou dando uma origem a vários lugares do Império Romano que faziam altares e reverências a Augusto, que foi o primeiro imperador romano, Otávio Augusto. Erroneamente falam que é o César, mas na verdade foi o Otávio Augusto, em reverência ao Augusto. Então essa ideia de reverenciar o imperador como uma espécie de Deus, que vai ser depois a base do absolutismo na Idade Média, né? Isso foi incorporado nas estruturas germânicas, porque a Idade Média ela tem estruturas dos germanos, né? Visigodas na Espanha, Suevo em Portugal,
os godos, e por isso que vem a época gótica, né? Essa época gótica via a monarquia, o monarca, como o representante de Deus, e que todos estavam imbricados a ele por um laço de sangue, o que era diferente da noção dos considerados civilizados, vamos dizer assim, que era dos romanos antigos da época da res pública, da república, né? Então, essa prática ela foi incorporada muito forte. A ideia do imperador Sol, do rei Sol, né? Talvez venha aí dessa época, por conta da ideia do Sol Invictus, muito ligado ao Hélio e ao Apolo da religião, da mitologia grega, incorporada através de um sincretismo vindo pelo mitraísmo na própria religião romana pagã, né? Então é isso, né? A cultura tauróctone, vinda do Mitra, ela traz essa simbologia, né? Fora as práticas culturais do mundo romano, que se manifestou principalmente na Península Ibérica, né? Que é uma das áreas que me interessa mais estudar, né? E vale lembrar que o cristianismo, que nós defendemos, não por nós sermos cristãos apenas, faz com que a gente deva reconhecer também o sincretismo que existe dentro da religião católica apostólica romana, ou até a católica ortodoxa, ou até as protestantes que vieram depois, né? Com o Lutero, o calvinismo depois, tudo isso. A gente tem que reconhecer que muitos dos elementos eles não são necessariamente originários. Quando Paulo de Tarso difunde o cristianismo, ele vai com uma espécie de messiânico, né? Ele vai sendo um messiânico do cristianismo, difundindo o cristianismo no mundo antigo. Ele também, embora faça uma revolução, não conseguiu alterar por completo aquela situação das pessoas que viviam naquela região. Os primeiros a professar o cristianismo eram judeus helenísticos, né? Judeus helênicos, vamos dizer assim, helenizantes, helênicos, né? Judeus helênicos, que eram judeus que tinham contato com a cultura ocidental, helênica, e através de Roma, né, da Grécia e depois passando por Roma, puderam difundir todo o pensamento que foi a base da nossa cultura ocidental, né? A cultura ocidental cristã, né? Não a ocidental antiga grega, da grega pagã, mas a cultura ocidental cristã, que é o berço o cristianismo seria o berço da nossa cultura ocidental, que veio justamente com esse sincretismo com elementos do Oriente também, né? Nunca se pode dizer que uma cultura é 100% originária, você bebe de muitas coisas do Oriente também. No próprio Oriente, você tem elementos ainda do mitraísmo, como a louvação da lua e do sol, do dia e da noite, que são coisas que estão incorporadas ao próprio islamismo, vertentes do islamismo naquela região, né? Então as culturas pagãs, não é que elas desapareceram, mas elas se diluíram e não desapareceram por completo, mas formando uma coisa nova, mesclada, misturada, que seria a resultante dessa, que é o cristianismo, que vem se alterando e vem mudando também. Quem sabe daqui séculos ou milênios será totalmente diferente do que nós entendemos hoje, né? Esse sincretismo aconteceu sempre quando você tem o entrechoque entre culturas. Isso acontece com as religiões afro aqui no Brasil. A Umbanda tem sincretismos quando o Ogum é São Jorge, a Iansã, a Iemanjá é a Virgem Maria, enfim. Eles têm sincretismos também com a religião católica, e outras religiões do mundo antigo pagão também tiveram esse sincretismo, né? Como eu disse, nossas festividades, a Saturnália, o Natal, o solstício, tudo isso bebe um pouco do mundo pagão também, né? O que não quer dizer que a gente não precise ter a nossa fé no cristianismo, mas também, como bons investigadores, sempre nos cai e é melhor investigar a fundo o mundo antigo, porque infelizmente a gente pensa hoje na academia que o mundo é resultante apenas do iluminismo para cá, como se o mundo fosse da Revolução Francesa para cá, e muito se esquece do mundo antigo, da pré-história, então nem se fala. Ninguém fala da pré-história, né? Mas o mundo antigo, da antiguidade, ele acaba ficando muito subalterno e esquecido, infelizmente, porque se a gente estuda a fundo,
não só nos traz respostas até mesmo para as crenças que temos no presente, como também nos faz muito mais humanos.